E aí, meu povo? Povo cheio de dúvidas e certezas, assim como eu. É dado ao homem o dom da dúvida, do questionamento. Os outros reinos não questionam, apenas sobrevivem. Não podemos nos rebaixar a esse nível porque já passemos por lá. Então vamos inovar. É muito falado de um tema que começou no Tibete, com a crença dos mundos internos, a Agartha, a Atlântida redimida, né? Submersa, que acabou se introjetando dentro da Terra. Mas como? Muitos pensam que vão encontrar uma Agartha, um lugar, um céu de glória, fisicamente. Se você ir fisicamente, você não vai ver nada. Você vai ver um oco, porque a Terra ela é oca. Só que você não vai ver com esse veículo físico, você não vai ver nada. Escuridão total. Então você tem mecanismos para isso. É por isso que, mesmo sendo uma coisa só, eles te dão, você mesmo se dá, na verdade, um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral, um corpo mental, um causal, um búdico e um átimo. Para que serve isso? Principalmente os últimos três. Qual é o uso? O uso hoje em dia é como se fosse o uso capião. De tanto usar, um dia isso vai ser seu. Porque esses corpos estão distantes. E esses corpos são para experienciar o futuro. São corpos do saque. Então muitos colocam, por exemplo, no Tibete, colocam a Agartha dentro da terra, né? Mas o tibetano também crê que a Agartha não é só dentro da terra, por isso que ele faz os templos nos Himalaias, muito alto. O espírita, também fala das cidades, né, atmosféricas, chamadas nosso lar. Então são startups de um plano que poucos conhecem, que já não exploram o astral, que é esse do sonho. Imagina o mental. O mental é todo um mundo. E existe ilhas operacionais dentro desse plano. E essas ilhas são como pátrias. Digamos que exista uma única bandeira, tá? Uma única bandeira que represente a nação chamada universo. Vamos dizer o universo mental. Existe uma bandeira que é o mundo de todos. O universo mental é onde todos estão ali pensando de sua maneira. Isso não implica no plano, apesar que você deixa muito lixo ou muita riqueza lá, depende de você. Mas isso é expurgado com o tempo. Então tem gente que vê a Agartha, né, conceitualiza a Agartha dentro da Terra como sendo física. E ela não é física. Ela é de quinta coordenada, quinta dimensão. Se você não tiver com o veículo do meio, você não vai entrar em contato. E a Agartha está virada, como um prato, como se fosse os anéis de Urano. Quem vê Urano vai ver que ele está invertido, ele está em horizontal, com os polos virados para nós. Para os incautos, um mago negro, um mal intencionado não encontrar. Tá bom? Até inclusive eu tinha feito isso aqui, uma regravação de um outro vídeo que desapareceu lá do YouTube por problemas técnicos. Aqui, por exemplo, se você tem os chakras muito desenvolvidos, você começa a ter uma visão astral. Estamos falando de astral primeiro, depois vamos entrar na Agartha, que é mental. E você vê um fantasma humano caminhando na parede, você tem que entender que esses mundos são invertidos. O que é vertical aqui, lá é horizontal. Então você vê um fantasma de cabeça para baixo, aqueles filmes de fantasmas, né, tailandeses. Os tailandeses investiram muito cinematograficamente, ganharam muita grana em cima disso, porque eles conhecem. Nós não conhecemos, o ocidental é bem difícil.
salvo os médiuns ou projetistas, também os meditativos, os yogis, alguns religiosos têm contato com essas coisas. Então você se apavora, então ele desacelera e está caminhando na parede. Para ele aquilo ali é o chão, você está invertido para ele. São mundos inversos. Então a Agartha está virada. Ah, mas daí como é que fica? Por quê? A Agartha está dando face e fundo para os oceanos. E é bem difícil alguém ir explorar a Agartha, né, no fundo do mar. Aí temos os OSNIs, que saem de canalículos do fundo do mar. É uma modalidade muito agartina, intrinsecamente agartina, o OSNI. É o que prova que ele é terrestre. Esses que vêm de cima, ora é terrestre, ora é os guardiões silenciosos que tem em Órion, que estão vigilando, os vigilantes silenciosos do nosso sistema. Eles não estão envolvidos, não querem sujar as mãos, mas nos guardam, são nossos pitres, tá entendendo? E eles estão em Vimanas. Vimana ele tem origem no plano mental. Por exemplo, o seu corpo mental é um Vimana. Se você consegue estar lúcido nessa parte do sonho correspondente ao segundo ciclo mais profundo do cérebro, enquanto o corpo dorme na cama, você vai se ver num ambiente espacial. E você vai ver que a Agartha, essa Agartha mística, ela é apenas uma capital. Num país, temos uma capital, um estado e o país propriamente dito, e ainda um continente. Tem centralizações de comandos, né, de governos. Então a Agartha é uma delas. O nosso lar da espírita, então ninguém está errado. O nosso lar da espírita é outra startup, vamos dizer assim, é uma filial da empresa. Mas lá para fora você vai encontrar um ambiente espacial cujo a Agartha pertence. A Agartha, ela é de quinta dimensão. Ela pertence ao plano mental manásico. Só que todo mundo pensa que por ser manásico vai ser a roupa já. Não, o mental, eles primeiros subplanos, que é onde inclusive está essas locas, né? Agartha, nosso lar, tudo mais. E todo o ambiente fora lá, no vácuo quântico, é tudo uma coisa só com centralização, que nem os planetas. O universo todo tem a mesma matéria que tem nos planetas, só que os planetas são cristalizações, para você poder aterrissar, ter um chão a evoluir. Um ponto operacional, fixo. Apesar que não são fixos, são viajantes do planos, porque planetas significa isso. Eles se movimentam, mas neles mesmo, quando tu tá nele, tu não vê a movimentação. Por exemplo, agora você não está vendo a movimentação do seu planeta. Salvo se você comparar com a movimentação lá no céu, que dá a impressão que só lá o céu está se movendo, que o sol está indo, que a lua está se movendo, que as estrelas estão se deslocando, mas na verdade é você, junto com todos eles se movimentando ao mesmo tempo, cada um, né, vamos dizer, numa direção específica. Então a Agartha está onde? Na quinta dimensão. E a Agartha é uma localidade. Para muitos, a Agartha é uma bandeirinha da sua cidade ou do seu estado. Só pertence a um grupo pequeno, com esses que fazem nepotismo espiritual. A família tal, os fulano de tal, né, que só eles vão. Por exemplo, tem escola que tu vai fazer uma pergunta ou afirmar que tu tem contato com esses mundos internos, eles vão dizer que, olha, eu fico com um pé atrás com todo mundo que fala isso, mas se eles lá dentro do círculo interno deles dizer que sim, então eles se acham escolhidos. É a mesma coisa na igreja, né? Tanto é que as crianças não tiveram muito problema quando disseram que virou a santa. Porque se for uma santa católica, e ele sendo católico, pode ver. Se for um comum, que não está ligado à instituição, não pode ver, é suspeito. E por que eles dizem assim? Isso é perigoso, ou isso é brincadeira de criança. O que é que eles não querem que a gente veja? Vocês já se perguntaram? É dado ao homem
o ser humano, o dom da dúvida. Se você não questionar esse povo daí sim vai ter controle por você, porque você está pensando que controle só existe no governo, mas é tudo baseado no conteúdo que você tem na Nidana. Você tem correspondência, né? Inclusive, falando em Tibete, um brasileiro uma vez foi no Tibete, já foi se desculpando pelo Brasil, o mestre monge tibetano falou assim: eu não sabia disso, porque eu não tenho isso dentro de mim, então eu não vejo vocês assim como você, brasileiro, está falando. Que ele já chegou já escancarando que nós somos passa-perna, que nós só queremos saber de carnaval, de samba, de mulher rebolando o traseiro. O monge dá risada e fala: eu não estou sabendo nada disso, não temos TV, já para não ter isso dentro. Senão ele ficaria chocado, o mestre ficaria: nossa, como vocês são erráticos, são pecadores, vejo o mal em você. Não, ele aceitou na boa e já mudou de assunto para aquilo não ficar registrado como vritz, que é o que atrapalha de nós ter contato com esses lugares. Quem se desapega das impressões pode entrar nesses lugares, que esses lugares são impecáveis. Tu não pode ir lá com os teus ranços, com os teus achismos, com os teus apegos. Eles trabalham para um conjunto. Se tu não é do conjunto, tu não é um por todos, todos vão expulsar um. Eu sei porque eu já vi isso. Inclusive, tem experiências que tu te vê saindo de Agartha. Eu me lembro de uma experiência que uns seres muito altos, loiros, fazem um sinal. Me deram um pergaminho, me botaram num gelo, numa geleira, subindo, e eu tive que ir. Não sei para onde é que eu estava indo, provavelmente para a costa. E no pergaminho tinha uma missão. E eu vi outras pessoas com missões, que foram não expulsas, mas foram mandadas. Ó, enquanto tu não te purgar melhor, tu não fica definitivo aqui. Achei muito justo. E pago por isso, pago para ver isso. A gente paga na vida mesmo para voltar para esses estados, que não é bem um lugar, é um estado, que por acaso vai se plasmar em formas, em uma localidade, uma aparência de que você está em um lugar. Mas o lugar existe, o importante é você se tornar o universo todo e não só uma localidade. Se você ir para Agartha e ficar um tempo lá só contemplando, eles vão te dar um sacode, um mata-leão para você subir de novo, ou se você voltou como um ser comum para o mental espacial, cujo Agartha está dentro dessa dimensão, você desce. Tem os que descem e os que sobem. Porque não dá para ficar sentado só contemplando, né? Eu já tentei, por exemplo, assim, ir numa experiência e conseguir acessar Agartha, ficar lá comendo frutos do mar, achando que está comendo, mas é aquela sensação né, cheiros e tudo que é de bom. E vinha uma pessoa com um olho na testa vertical, né, porque é o símbolo da flor de lis, os nossos dois olhos físicos, e um que supera ele, que é vertical, símbolo de Agartha. Eles têm um olho na testa, morenos tipo índios, cabelo preto, vestindo branco. Eles te mandam: vá, acorda. Acorda, porque não dá para ficar gente ociosa aqui. E eles mandam vários, vai lá, tenta mudar teu comportamento lá, volta amanhã de noite de novo, né? Que para eles lá não é noite, é noite para nós aqui na crosta. Lá é eternamente luz. Depois tem, antes disso, aí é o astral superior, o mental concreto, que é Duat, o lugar das bibliotecas. E o que é a mente? A mente concreta, ela guarda informações, arquivos. E como já um plano Rupa, tu vai ver bem mais parecido com a crosta terrestre, com a vida urbana. Vai ter bibliotecas, restaurantes, comércio. E lá tem um cheiro de amendoim tostado, porque tu já está dentro da terra, o cheiro de terra. E você pensa que está em outro lugar. Cheiro até bem aprazível, parece o amendoinzinho da vovó, acolhedor. Pois antes disso temos Badagas, plano astral, do interior da Terra. São localidades, tem astral para fora, o cósmico, e tem o para dentro. Tem o mental concreto para dentro do planeta e para fora.
Tem o mental concreto, o mental manásico para dentro, Agartha, e o para fora, que é cósmico. Que uma coisa não tem diretamente a ver com a outra, apesar de estarem trabalhando em conjunto. E depois ainda tem o búdico e átmico, que é uma parelha, que é Shambhala, o núcleo da Terra. Então, se tu visse a Terra descortinada de todas as suas camadas, você vai ver um ponto bindu, que nem um ser humano. Se você olhar e tirar todas as camadas dele, você vai ver também um ponto. Todos os planetas e seres humanos, por isso que a gente está no planeta, porque a gente é parecido. A gente funciona, a nossa mecânica é muito parecida. Só que a gente está vivendo aqui como se fosse pragas urbanas, né, na pele da Terra, fazendo um monte de coisa e detonando a Terra, destruindo. Muitos estão aqui, sabe, pisando nesse chão, honrando, até energizando, né? E onde é que estão? Daí vai entrar a questão dos chakras. Onde é que está em você? Onde é que está o plano físico em você? No seu corpo. Qual é o comando? Chakra básico, lá no períneo, lá embaixo. Onde é que está o plano etérico em você? Está no seu corpo etérico. É a sua parte que lhe compete. Onde é que está o chakra correspondente para ter comunicação para aqui, para eu agora eu saber que existe, eu poder falar fisicamente? Sexual. Onde é que está o astral em você? Seu corpo astral. É uma parte do universo astral que é você. Você que não é você, né? Que você, vamos chegar lá. Quem é você? Plexo solar. Representando o Isis cósmico. Por isso que é plexo solar e não lunar. Mental concreto, coração. Onde é que está? Está no teu corpo mental, teu Vimana. No Agartha tu vai ver muitos Vimanas. E os Vimanas são o próprio ser que está dirigindo. Uma vez eu andei num Vimana, em algum lugar. Eu olhava para um canal embaixo, como esses Vimanas prato. E eu olhava assim como se estivesse no filme Contato ou no Lucy. Tudo aquele jogo de cores, eu ia fazendo uma viagem espacial, como se fosse uma viagem no tempo, né? Mudando aquelas gamas de cores, tudo. E onde é que está a Agartha em você? A Agartha em você está aqui, na garganta, no laríngeo. Chakra dourado, quando ele está bem trabalhado. Eu já vi isso numa pessoa, numa mulher conhecida. Não é do grupo, não se preocupe. É onde está o verbo, onde está o som, onde está a música, Moises, né? A música das esferas. E a gente canta usando as cordas vocais, mecanismos dessa Agartha interna. Depois tem a Shambhala, que daí une esses dois chakras, o frontal e o do topo da cabeça. Então quer dizer, como está no corpo, está mostrando que para baixo, dentro da Terra, não é para baixo, é para cima, porque os nossos chakras superiores estão para cima. Então tudo isso está em nós, e você está procurando lá dentro da Terra. Você pode até ir lá dentro da Terra, você vai encontrar, mas você não vai parar por lá, enquanto as suas Agarthas, as suas Shambhalas, suas Duatis, Badagas e plano físico não se resolverem. É isso que eles estão esperando, por isso que é o atraso, por isso é a espera, por isso que tudo evolui devagarmente, porque está esperando a gente se deter nisso e resolver cada coisa. Que não é só resolver o plano físico, gente, entendeu? Com comida garantida na geladeira, na despensa, com um trabalho garantido, aquele homem que sustenta aquela mulher, eu tenho um homenzinho que me sustenta, ou o homenzinho que se encosta na mulher, ou o filhinho me ajuda, eu estou ficando velha, ou o filhinho se encosta no vô, na avó, nos pais. Não é isso, é resolução. Você pode até resolver assim, ficar uma vida kármica, né? Porque isso aqui é kármico de natureza, é uma experiência por passar, que fica mais ameno, mas não adianta, o ameno custa caro depois. Você tem que trabalhar todas as coisas. Todas essas coisas que você ouve falar fora, que eles não querem que tu veja, que daí tu não vê fora, e como fora é igual a dentro, tu vai ver dentro também. Eles te advertem, eles te cortam, e estipulam mestres autocriados, que às vezes só vieram aqui para dar a mensagem. E tu mata o mensageiro se pegando no mensageiro e não na mensagem. Tá bom, pessoal? Então há essas coisas fora, há dentro de você, há dentro da Terra. Em outros sistemas vai ter outros nomes,
mas os universos são um só. É uma bandeira de mundo de todos, e cada um vê uma bandeirinha de mundo de cada um. Paz reverencial a todos, espero ter agregado.